Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. 3 anos. 3 longos anos se passaram desde aquela noite em que Samantha Evans cometeu o que acreditava ser um erro isolado. Um caso passageiro e apaixonado que consumiu suas emoções, mas que ela enterrou profundamente na memória, convencida de que jamais ouviria falar dele novamente. Ela virou a página, reconstruiu sua vida, consolidou sua carreira e encontrou uma estabilidade que pensava ser eterna. Mas esta noite, ao atravessar a porta da suntuosa mansão de sua irmã Jessica para celebrar seu noivado com Derek Sullivan, Samantha sentiu o coração apertar. O ar parecia carregado de uma tensão inexplicável. E então ela ouviu. Derek, elegante, carismático, aparentemente impecável. E no entanto, seu olhar percorreu Samantha com uma intensidade que lhe causou um arrepio na espinha. Tudo ficou claro num instante. Cada sorriso, cada palavra, cada gesto calculado. Tudo que ela pensava ter esquecido ressurgiu com uma força desconcertante. Derek não era apenas o noivo da sua irmã. Derek era o homem com quem ela tivera aquele caso 3 anos atrás. E parecia que ele nunca tinha parado de pensar nela. Uma sensação de inquietação a invadiu imediatamente. Samantha sentiu medo subir-lhe ao peito. Seu segredo, seu passado, não era mais uma lembrança distante. Estava ali, vivo e pronto para reacender tudo. Ela precisava manter a calma, mas sua mente fervilhava. O que ele faria agora que sabia que ela estava ali, que poderia se aproximar dela, seduzi-la novamente ou, pior, manipular Jessica para esconder dela a verdade? Naquela noite, Samantha compreendeu que alguns fantasmas nunca morrem. E que o homem que a assombrara em seus pensamentos por 3 anos não era apenas uma lembrança, era uma ameaça silenciosa, à espreita nas sombras do passado, pronto para destruir tudo que ela considerava estável em sua vida. A luta tinha acabado de começar. Samantha Evans estacionou o carro em frente à grande casa da família, uma residência moderna com amplas janelas panorâmicas iluminadas pelas luzes douradas da festa. Com o coração acelerado, respirou fundo. Era a festa de noivado de sua irmã mais nova, Jessica, e ela queria estar lá por ela, apesar da presença de Derek Sullivan. Derek. 3 simples letras que bastaram para trazer de volta todas as lembranças que ela tentará enterrar. 3 anos antes, ele fora o homem daquele caso secreto, apaixonado e proibido. Ela o amara com a espontaneidade de seus 25 anos, mas compreenderá muito rapidamente que ele jamais poderia ser dela. E agora ali estava ele, noivo de sua irmã. No instante em que atravessou a porta, sentiu o olhar dele sobre si. Derek sorria, aparentemente educado, mas Samantha percebeu uma intensidade perturbadora em seus olhos. Um arrepio percorreu sua espinha. Tentou se concentrar na irmã, que a cumprimentou calorosamente. Sam, que bom que você está aqui! Exclamou Jessica, apertando as mãos dele. Samantha sorriu de volta, tentando disfarçar o desconforto. Claro, eu não perderia isso por nada no mundo. Você está linda, Jess. Por trás de Jessica, Derek se aproximou. Educadamente estendeu a mão para Samantha. Samantha, que agradável surpresa vê-la. Você está radiante. Samantha sentiu o coração acelerar. O tom de voz dele, o olhar insistente, tudo nele a fazia lembrar do passado. Ela sorriu levemente e respondeu, educada mas distante, obrigada, Derek. Parabéns pelo noivado. Ele assentiu com a cabeça, o sorriso se alargando ligeiramente, como se estivesse saboreando um segredo que ninguém mais conhecia. Samantha desviou o olhar e voltou para o buffet, tentando respirar fundo. Ao seu redor, os convidados riam, conversavam e brindavam a felicidade de Jessica. Mas Samantha se sentia presa pela lembrança daquele caso passado e pela obsessão palpável de Derek. Cada sorriso, cada gesto dele, parecia calculado para perturbá-la. E ela sabia, no fundo, que aquela festa não seria apenas um momento de alegria em família. Era o início de um confronto com um passado que ela pensava ter ficado para trás para sempre. Quando a festa atingiu o auge, Samantha se afastou por um instante para a varanda com vista para o jardim iluminado por lanternas. A brisa noturna lhe ofereceu um pouco de alívio, mas ela ainda sentia o coração batendo forte. Seus pensamentos inevitavelmente se voltaram para Derek. Ela se lembrava de cada momento do caso como se fosse ontem. 3 anos antes, ela conhecera Derek em uma conferência profissional. Charmoso e misterioso, ele a fizera rir, a fizera sonhar, e numa noite, depois de alguns drinks num bar aconchegante, eles cederam àquela atração que ela acreditava ser irresistível, mas passageira. O caso fora intenso e apaixonado, mas Samantha cortara todo o contato antes que as coisas pudessem ficar sérias. Ela pensara que conseguiria virar a página,
esquecer aquele homem. Mas agora Derek estava ali. Noivo da irmã dela, ele parecia mais determinado do que nunca a recuperar o que havia perdido. Samantha sentiu um arrepio de medo e raiva percorrer seu corpo. Ele não tinha vindo àquela festa para celebrar o amor de Jessica, ele tinha vindo por causa dela. Uma risada atrás dela a fez pular. Derek havia se aproximado sem que ela percebesse. Você ainda pensa muito em mim, não é? Murmurou ele naquele tom charmoso, porém provocante. Samantha enrijeceu. Derek, este não é o momento nem o lugar. Ele sorriu, um sorriso que parecia quase triunfante. Eu sei que você está tentando me esquecer, Samantha. Mas o passado tem uma maneira engraçada de voltar, não acha? Ela então percebeu que seus gestos, seus sorrisos, seus elogios, tudo era calculado. Ele nunca havia parado de pensar nela, e sua obsessão ressurgiu de uma forma perigosa. Samantha se sentia presa entre o medo de revelar a verdade à irmã e a necessidade de proteger a própria vida e a de Jessica. Ela voltou para a festa com o coração pesado, tentando sorrir para os convidados. Mas agora sabia que cada movimento de Derek seria uma constante lembrança do passado que compartilhavam e que só lhe restava uma escolha: confrontar essa obsessão antes que ela destruísse tudo ao seu redor. A noite avançava, mas Samantha já não conseguia desfrutar do ambiente festivo. A cada olhar, sentia a presença de Derek em seu campo de visão. Ele estava sempre ali, discreto mas presente como uma sombra vigilante. Enquanto conversava com alguns convidados na sala de estar, ela sentiu uma mão roçar na sua. Ela congelou e olhou para cima. Derek, sorrindo como se nada tivesse acontecido, segurava um copo de forma desajeitada, oferecendo-lhe uma taça. Aqui está a Samantha, para celebrar a sua presença, disse ele, sem nunca desviar o olhar dela. Ela retirou a mão rapidamente, tentando esboçar um sorriso educado. Obrigada, mas acho que vou continuar bebendo sozinha. Mais tarde, perto do buffet, ela percebeu que ele havia se posicionado diretamente atrás dela, exatamente no lugar onde ela estendia a mão para pegar um prato. A cada movimento dela, ele parecia antecipar seus movimentos. Esse comportamento obsessivo, que poderia parecer inofensivo para os outros, causou-lhe arrepios. Samantha sentiu a mente se encher de pavor. 3 anos atrás, eles eram próximos, íntimos. Agora, ele estava usando essas lembranças para manipulá-la, para desestabilizá-la e talvez para criar tensão com sua irmã. Ela se perguntava como Jessica não conseguia enxergar nada. Será que ela era cega ou simplesmente confiava demais em Derek? Quando Samantha saiu para o jardim para tomar um pouco de ar fresco, Derek estava lá, como se ela o tivesse convidado. Você se lembra de nós? 3 anos atrás? Murmurou ele com um sorriso ao mesmo tempo encantador e inquietante. Samantha sentiu um aperto no estômago. Ela não podia mais negar o óbvio. Derek não estava apenas interessado. Ele estava obcecado. E essa obsessão ameaçava destruir tudo que ela amava, começando pelo relacionamento com sua irmã. Pela primeira vez desde o início da noite, Samantha percebeu que a festa de noivado não era apenas uma celebração do amor de sua irmã. Era o começo de um jogo perigoso, onde cada olhar, cada palavra, cada gesto poderia se tornar uma arma nas mãos de um homem disposto a tudo para reacender o passado. Samantha sentiu que a tensão se tornará insuportável. Cada movimento de Derek parecia calculado para perturbá-la, e ela sabia que não podia mais evitá-lo. Decidiu confrontá-lo, mas discretamente, longe dos olhares da irmã e dos convidados. Ela caminhou em direção ao jardim, onde a luz das lanternas banhava as flores com um brilho suave. Derek a seguiu sem hesitar. Samantha se virou abruptamente com o olhar duro. Derek, precisamos conversar, disse ela, com a voz calma, mas firme. Derek deu um leve sorriso, como se já esperasse esse confronto. Fale, Samantha. Estou ouvindo. Você sabe muito bem o que está fazendo, continuou ela. Seus gestos, seus olhares, não é normal. Você não está aqui para celebrar minha irmã. Você está aqui por minha causa. E isso precisa parar. Derek aproximou-se um pouco mais, mas Samantha deu um passo para trás. Você acha que eu consigo esquecer o que compartilhamos? Murmurou ele, com os olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Samantha sentiu uma mistura de raiva e medo crescendo dentro de si. O que aconteceu há 3 anos ficou para trás. Não tenho mais nada a lhe dar. Você deve respeitar minha irmã e minha família. Derek inclinou a cabeça, o sorriso tornando-se mais misterioso. Respeitar? Ou observar? Murmurou, como se testasse a reação dela. Samantha entendeu que ele não estava brincando. Ele nunca havia parado de pensar nela, e sua obsessão era profunda, perigosa. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Escute com atenção, Derek.
Se você não recuar, não hesitarei em agir, para proteger minha irmã e a mim mesma. Um silêncio pesado se instalou. Derek pareceu pensar por um instante, depois assentiu lentamente, com seu sorriso misterioso ainda presente. Muito bem, Samantha. Por esta noite, vou me conter. Mas o passado. Você sabe que ele nunca desaparece completamente. Samantha deu meia volta, com o coração pesado, mas resoluto. Ela sabia que havia apenas arranhado a superfície de sua obsessão. Aquela noite era apenas um aviso. O verdadeiro perigo ainda estava por vir. No dia seguinte à festa, Samantha teve dificuldade para dormir. Os gestos calculados de Derek, seus olhares prolongados, suas insinuações ainda a assombravam. Ela sabia agora que não se tratava apenas de uma paquera desajeitada. Derek tinha uma obsessão perigosa. Determinada a entender a extensão de sua presença intrusiva, Samantha começou a observar seus hábitos. Ela percebeu indícios perturbadores. Derek acompanhava suas postagens nas redes sociais, sabia detalhes de sua vida que ninguém havia lhe confidenciado e parecia constantemente perguntar sobre seu paradeiro. Tudo apontava para uma vigilância meticulosa e obsessiva. Samantha percebeu que Derek vinha planejando seu retorno à vida dela há muito tempo. Sua presença na festa de noivado de Jessica não foi coincidência. Ele sabia que ela estaria lá e orquestrou cada movimento para criar tensão e desconforto. Preocupada, ela decidiu conversar com Jessica na esperança de protegê-la. Mas sua irmã, cega pelo amor e pela confiança em Derek, recusou-se a acreditar nela. Sam, você está exagerando. Derek me ama e jamais faria algo para te magoar, respondeu Jessica com convicção. Samantha sentia-se frustrada e sozinha. Derek não estava apenas ameaçando sua paz de espírito, ele corria o risco de destruir o relacionamento das irmãs. Ela percebeu que precisava agir discretamente, protegendo Jessica e mantendo seu passado em segredo. Ela não podia revelar o caso extraconjugal de 3 anos, isso poderia magoar sua irmã e dar a Derek mais uma ferramenta de manipulação. Essa constatação acendeu uma chama de determinação dentro dela. Samantha sabia que a luta contra Derek não seria fácil, mas estava preparada para fazer qualquer coisa para proteger sua família e sua dignidade. Ela começou a documentar as evidências, mensagens, interações suspeitas, comportamentos obsessivos. Cada pista seria útil caso a situação se agravasse. Naquela noite, ao relembrar Derek e seu sorriso perturbador, Samantha percebeu que o passado nunca havia ficado realmente para trás, e que o homem que ela pensava ter esquecido agora detinha todo o poder, a menos que ela encontrasse uma maneira de recuperá-lo. Alguns dias depois da festa, Samantha pensou em tirar um tempo para descansar, mas naquela noite, enquanto caminhava para casa, viu uma figura familiar perto da entrada da garagem. Derek. Seu coração disparou. Como ele poderia saber que ela estaria em casa a essa hora? E por que ele estava ali, esperando por ela? Derek, o que você está fazendo aqui? Perguntou ela com a voz trêmula, mas firme. Ele deu de ombros, com aquele sorriso que sempre a deixava desconfortável. Me perdi um pouco. Só queria ter certeza de que você estava bem. Samantha sentiu a raiva crescer. Pare de dar desculpas. Você está me observando, está observando minha vida, e acha que tem o direito de aparecer na minha casa? Derek se aproximou e Samantha, instintivamente, deu um passo para trás. Sam, escuta. Nós compartilhamos algo intenso. Eu não consigo esquecer. Eu só quero estar perto de você. O medo se misturava à raiva. Samantha percebeu que Derek não era mais apenas um obstáculo. Ele representava um perigo real. Ela não podia se dar ao luxo de permanecer passiva. Sem perder tempo, pegou o celular e começou a gravar a cena, documentando suas ações e palavras para se proteger legalmente. Escute com atenção, Derek. Você precisa ir embora. Para sua própria segurança e para a segurança da minha irmã, disse ela com uma firmeza que não achava que conseguiria demonstrar. Derek esboçou um sorriso discreto, quase divertido. Muito bem, vou embora por hoje, mas você sabe que voltarei. O passado sempre nos alcança, Samantha. Ele desapareceu na noite, deixando Samantha tremendo, mas determinada. Ela entendia que Derek não pararia por nada e que sua obsessão não teria limites até que ela tomasse medidas concretas para contê-lo. Naquela noite, Samantha tomou uma decisão crucial. Ela não só protegeria sua irmã, como também confrontaria Derek com estratégia e determinação. O jogo perigoso tinha acabado de começar e desta vez ela não seria uma vítima passiva. Os dias seguintes foram difíceis para Samantha. Derek já não se contentava em simplesmente segui-la discretamente, ele começara a manipular Jessica, sua irmã mais nova, com uma habilidade perturbadora.
Cada conversa inocente que ele tinha com ela continha insinuações destinadas a semear dúvidas sobre Samantha. Sam, você sempre parece tão crítico comigo e com o Derek, disse Jéssica certa noite, visivelmente perturbada após ouvir um comentário ambíguo de Derek. Talvez você esteja exagerando um pouco, não acha? Samantha sentiu o coração apertar. Ela sabia que Derek estava jogando um jogo perigoso e que cada palavra que ele dissesse poderia destruir a confiança de Jéssica. Jéssica, não é o que você pensa, tentou ela, mas sua irmã balançou a cabeça em sinal de desconfiança. O comportamento de Derek estava se tornando cada vez mais manipulador. Ele era charmoso, atencioso e sabia exatamente o que dizer para parecer o homem perfeito aos olhos de Jéssica, enquanto fazia Samantha parecer exagerada ou paranoica. Samantha sentia uma mistura de frustração, raiva e desespero. Ela não podia revelar o caso que tiveram no passado, e ainda assim Derek estava usando essa história como uma arma invisível contra ela. Pela primeira vez, Samantha percebeu a gravidade da situação. Derek não estava apenas obcecado por ela, ele estava tentando destruir o vínculo entre as irmãs e enfraquecê-la psicologicamente. Ela precisava encontrar uma solução rápida, porém discreta. Ela decidiu documentar cada interação, cada mensagem suspeita, cada gesto estranho de Derek. Anotou tudo, ciente de que essas provas poderiam ser usadas para convencer Jéssica ou, se necessário, para entrar com uma ação judicial. Apesar de tudo, Samantha manteve a calma. Ela sabia que precisava ser estratégica. Cada palavra que dizia, cada reação que tinha precisava ser calculada. Derek não podia se sentir no controle. Naquela noite, enquanto estava sozinha em seu quarto, Samantha percebeu que a batalha não seria apenas contra Derek, mas também contra a dúvida que a intromissão dele havia semeado na mente de sua irmã. A luta para proteger sua família e sua própria dignidade acabará de cruzar um novo limiar, mais complexo e perigoso do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Samantha sabia que não conseguiria enfrentar Derek sozinha. A manipulação sutil que ele exercia sobre Jéssica e sua crescente obsessão a estavam colocando em uma situação muito perigosa. Ela precisava de um aliado, alguém confiável, capaz de ajudá-la a proteger sua irmã, agindo com discrição. Essa aliada inesperada surgiu na forma de Michael Harris, seu amigo de infância e advogado de confiança. Michael sempre fora leal, calmo e estratégico, e Samantha sabia que ele possuía as habilidades necessárias para elaborar um plano sólido. Certa noite, ela o convidou para sua casa, longe de olhares curiosos. Michael, preciso da sua ajuda, começou ela com a voz trêmula, mas resoluta. Derek Sullivan, o noivo da minha irmã. Ele está obcecado por mim. Ele me segue, me espiona e está começando a manipular a Jéssica. Não sei mais o que fazer. Michael franziu a testa com uma expressão séria. Certo, Sam. Nós vamos cuidar disso. A primeira coisa a fazer é documentar tudo o que ele fizer, como você começou. Cada mensagem, cada interação suspeita, cada intrusão. Depois precisamos encontrar uma maneira de revelar as intenções dele para Jéssica sem que você se meta em encrenca. Samantha sentiu com a cabeça. Ela sabia que Derek não pararia por nada. Michael a lembrou de que sua obsessão era perigosa e que conhecer o passado deles era uma ameaça adicional. Juntos, eles começaram a formular uma estratégia. Reunir provas concretas disso, comportamentos obsessivos. Isole Jéssica das manipulações de Derek. Sem revelar o relacionamento passado. Prepare-se para um confronto que o proteja. Samantha e Derek poriam fim às ações de Derek. Enquanto conversavam, Samantha sentiu uma mistura de alívio e determinação. Pela primeira vez desde que toda aquela situação começara, ela sentiu que não estava sozinha. Michael seria seu apoio, sua força estratégica. Naquela noite, Samantha entendeu que a batalha contra Derek não seria apenas um confronto direto, mas um jogo de inteligência, evidências e táticas. E ela estava disposta a fazer qualquer coisa para proteger sua família e retomar o controle de sua vida. O jantar que Jéssica estava oferecendo para comemorar seu noivado estava se aproximando. E Samantha sabia que era a oportunidade perfeita para confrontar Derek na frente de sua irmã e dos convidados, mas sem revelar o caso que tiveram no passado. Com Michael ao seu lado, ela havia preparado cada detalhe, as evidências coletadas, as mensagens, o comportamento suspeito, tudo estava pronto. Em meio aos risos e brindes, Samantha respirou fundo e deu um passo à frente, aproximando-se de Derek. Derek, precisamos conversar, disse ela com a voz clara e confiante. Os convidados se viraram para olhá-los, intrigados. Derek sorriu, provavelmente pensando que ela simplesmente ia chamá-lo. Claro, Samantha. O que está acontecendo? Samantha colocou calmamente um dossiê que havia preparado sobre a mesa.
Acho que está na hora de todos verem certas coisas. Suas mensagens, seu comportamento, tudo que prova que você não respeita limites e que sua obsessão por mim continua a crescer. Os olhos de Derek se arregalaram. Ele tentou sorrir, mas a tensão era palpável. Samantha continuou, explicando com clareza e calma como Derek a havia seguido, observado e tentado manipular Jéssica. Cada palavra era precisa, cada prova irrefutável. Jéssica, inicialmente chocada, leu as mensagens e as provas. A ingenuidade deu lugar ao espanto. Derek, murmurou ela com a voz trêmula, é verdade? Derek tentou negar, mas Samantha e Michael já tinham pensado em tudo. Todas as desculpas ruíram diante da verdade inegável. O sorriso confiante de Derek desapareceu, substituído por raiva e frustração. Os convidados, silenciosos mas atentos, perceberam que ele havia sido manipulado pela própria obsessão. Jéssica se virou para Samantha, com os olhos cheios de gratidão e pedido de desculpas. Eu sinto muito, Sam. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Obrigada por me proteger. Samantha sentiu um alívio imenso. Ela havia conseguido confrontar Derek, proteger sua irmã e demonstrar sua força sem revelar o segredo do passado delas. Derek, humilhado e impotente, saiu do jantar sob os olhares severos de todos os convidados. Esse confronto marcou uma virada decisiva. O poder de Derek sobre as duas irmãs foi quebrado, e Samantha finalmente recuperou o controle que pensava ter perdido. Os dias que se seguiram ao confronto foram uma mistura de alívio e reconstrução para Samantha e Jéssica. Derek havia desaparecido de suas vidas, humilhado e incapaz de continuar com suas manipulações. As duas irmãs, agora mais próximas do que nunca, dedicaram um tempo para conversar longamente, compartilhar suas emoções e curar as feridas que ele havia semeado. Jéssica expressou sua profunda gratidão a Samantha. Eu nunca tinha percebido o quanto você se preocupava comigo. Obrigada por estar presente, mesmo quando eu não queria acreditar em você. Samantha sorriu gentilmente. Eu não podia te decepcionar, Jace. Nós sempre temos que nos proteger, e temos a força para fazer isso juntas. Com o tempo, Samantha recuperou a paz interior que havia perdido desde a chegada de Derek. Ela entendeu que o passado, embora tivesse deixado cicatrizes, não precisava mais controlar seu presente. Ela havia enfrentado o medo, a manipulação e a obsessão, e emergido mais forte e confiante. Jéssica, por sua vez, retomou o controle de sua vida amorosa, tornando-se mais cautelosa e consciente de suas escolhas. As irmãs fortaleceram seu vínculo, prometendo nunca deixar que ninguém semeasse dúvidas ou medo entre elas. Para Samantha, essa experiência foi uma lição de coragem e resiliência. Ela percebeu que não bastava fugir do passado, às vezes, era preciso confrontá-lo diretamente para proteger aqueles que amava e reconquistar sua liberdade. Com o nascer do sol em um novo dia, Samantha respirou fundo com o coração leve. Ela finalmente estava livre para viver sem medo, com sua irmã ao seu lado, e pronta para encarar o futuro sem deixar que as sombras do passado ditassem sua vida. A batalha havia terminado e pela primeira vez em muito tempo, Samantha sentiu que tudo era possível. A família, a força e a verdade triunfaram.